vamos tocar o barco. Será realizado a partir de amanhã o júri popular do caso Alcalá. A gente traz agora uma reportagem que relembra o crime onde o filho é acusado do envolvimento na morte do próprio pai. Poderia o filho ter encomendado a morte do próprio pai? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Se aproxima o dia do julgamento de um dos casos mais emblemáticos da história recente da cidade de Paranaguá. Um crime que aconteceu no dia 20 de setembro de 2019, mas que até hoje é lembrado. 3 pessoas figuram como protagonistas dessa história: Rafael Kubiak, funcionário da família Alcalá, Giovanni e Felipe, pai e filho. Giovanni Alcalá foi encontrado morto em sua residência na tarde daquela sexta-feira. De acordo com o que foi apurado pela investigação, Felipe e Rafael se encontraram na Avenida Ayrton Senna, próximo a uma rotatória. Depois disso, foram até um dos empreendimentos da família Alcalá, um motel na saída da cidade. Eles teriam combinado de se encontrarem em uma rua próxima à casa da família, e assim fizeram. Foi aqui nesta casa onde tudo aconteceu durante a tarde daquele dia 20 de setembro de 2019. Desde o dia do crime, 2 versões andam lado a lado durante toda a investigação deste caso. A primeira versão de que Felipe teria encomendado a morte do próprio pai. Inclusive, na época foi divulgado que Rafael receberia a quantia de R$10 mil para realizar o crime. Já a segunda versão, sustentada pela defesa, diz que Felipe e Rafael estariam dentro dessa casa, combinando um dia de trabalho. No momento em que Giovanni chega, muito nervoso, arromba a porta do quarto de Felipe. Foi neste momento que Rafael teria disparado contra o dono da casa. Foi o momento em que Giovanni Alcalá foi executado. O advogado de defesa de Felipe Alcalá, em entrevista no ano de 2020, explicou a tese defendida pela família do acusado. Então, a arma de fogo, é importante dizer que era uma arma do próprio Giovanni, que era guardada pelo Giovanni no quarto do Luiz Felipe. E era por questões de segurança, e também isso foi provado nos autos que alguns momentos, alguns meses antes, ou algum ano antes mais ou menos, a casa da família tinha sido assaltada. E isso até o próprio delegado mesmo, ouvido lá, mencionou esse fato, né, que inclusive Giovanni tinha ido na delegacia fazer a comunicação desse crime. Então, essa arma ela estava lá por conta disso. E existe, inclusive, né, é bom também que se diga, existem informações nos autos demonstradas por testemunhas de que o Giovanni ele talvez pudesse inclusive comercializar ilegalmente a arma de fogo. As teses levantadas pelos advogados de defesa de Felipe e Rafael convergem ao afirmarem que a arma utilizada no crime estava dentro da casa de Giovanni e que não houve premeditação do crime. Essa arma de fogo ela não estava ali para este fato e não era nem do Felipe nem do outro acusado. No dia do crime, Felipe optou em não prestar depoimento. No momento eu não tenho condições. No momento eu não me alimentei desde manhã, estou sem comer. A situação aconteceu no almoço. Eu vi aquela cena do meu pai daquele jeito, então no momento não. Já Rafael Kubiak confessou que matou Giovanni Alcalá. Ele ainda disse que, de fato, iria receber um valor para matar o empresário. Aí nós paramos lá na outra esquina, perto da casa dele. Ele começou a falar que o pai dele batia a mãe dele, que isso, aquilo. Ele falou que queria se livrar, né? Eu falei, tá bom. Ele ofereceu dinheiro pra mim naquela casa. Ele te ofereceu quanto? 10 mil. 10 mil reais? Dona Etelka Alcalá, mãe de Giovanni, relatou um ano após o crime como seu filho agia com Felipe.
Por diversas vezes, ela teria visto Giovanni agredindo o próprio filho. Ele andava batendo muito no Felipe, sabe? Aqui, na obra ali, os pedreiros ali viam também, sabe? E assim, quando ele ia assim, em churrascaria, tudo, lanchonete, ele batia no Felipe na frente de todo mundo, assim, sem mais, sem menos, sabe? Dava aqueles tapas no rosto do Felipe, assim, e o Felipe sem saber o que estava acontecendo. O que havia ali no contexto familiar era uma relação extremamente abusiva, né? Um pai extremamente violento com a família, não só com o filho, mas com a família em geral, ameaças de morte, uma pessoa que tinha relações ilícitas na sociedade, chegou-se a cogitar em tráfico de drogas, em exploração sexual de menores. Nesta quarta-feira, o júri popular dará um ponto final ao caso. Pois é um júri que vai ser muito difícil e agora, nesse exato momento, prudente é não comentar absolutamente nada. Está chegando, está se aproximando, então acho que a imprensa, principalmente, não tem que dar pitaco, não tem que achar nada aqui, né? Eu acho que está tudo muito bem encaminhado, vai ser uma briga no campo jurídico de tamanho realmente muito grande, que envolve pai e filho. Então, vamos aguardar o que vai acontecer e, claro, que a TVCI vai acompanhar muito de perto esse caso. Chamar o Michel também para falar desse júri, né, Michel? Porque eu estou falando aqui, se a gente entrar no mérito da questão agora, é até meio perigoso, né? Porque a defesa, as acusações, tudo começa a ser levantado a partir de agora, com a defesa e com os profissionais, os advogados, Ministério Público, enfim, vai ser uma coisa de grandes proporções aqui, né, meu querido? Boa tarde. Olá, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Tony, um júri bastante complicado, um júri bastante pesado, né, Tony? Dia de julgamento, quando a gente acaba sendo imergido em uma história como essa, quando a gente realmente mostra desde o momento em que o crime acontece, como foi esse caso, né, o caso Alcalá em 2019, passo a passo, toda a novidade a respeito deste caso, a gente tem acompanhado. E amanhã, então, de fato, o julgamento que acontece aqui na cidade de Paranaguá. Realmente um crime muito pesado, tem toda essa questão do filho que teria encomendado a morte do próprio pai, o pai que estava agredindo o filho nas últimas semanas que antecederam a este crime, enfim, Tony. São muitas questões que, como você disse, não cabe a nós da imprensa fazer o julgamento ou então ficar de um lado ou de outro, viu, Tony? Nós mostramos aqui, nós colocamos na mesa o que a gente consegue de informação, o que a gente conversa com os advogados de defesa, também toda a questão da Polícia Civil, como a gente acompanhou desde o começo deste caso. Cabe a nós, da imprensa, apresentar todas essas questões, como a gente fez na reportagem anterior, mostrando diversas versões, diversos fatos e toda a linha de investigação da Polícia Civil a respeito desse julgamento, a respeito deste crime, onde o julgamento acontece, então, amanhã aqui na cidade de Paranaguá. A gente vai continuar acompanhando. Amanhã a gente vai estar ali próximo ao fórum também, na medida do possível, levando aos nossos telespectadores o que a gente pode falar a respeito desse julgamento. Mas olha, Tony, a expectativa é que o julgamento não aconteça apenas nesta quarta-feira, viu, Tony? Há uma expectativa que dure mais de um dia esse julgamento de um crime, Tony, que chocou a cidade de Paranaguá. Sem dúvida nenhuma, vai ser cheio de detalhes e todas essas questões que envolvem esse crime e que a gente acompanhou desde o início, desde o primeiro dia. A gente acompanhou todos os passos desse caso. E eu me lembro muito bem que naquela oportunidade, Michel, inclusive a polícia esteve lá na casa onde tudo aconteceu e praticamente eles estavam indo embora. E quando eles se tocaram e resolveram retornar, lembra disso?
eles retornaram porque entenderam que tinha alguma coisa errada na situação toda. Eles voltaram e só aí que eles foram se deparar com o suposto assassino, né? Foi isso? Exatamente isso, Tony. As equipes da Polícia Militar foram até o local, onde até ali no primeiro momento havia ali a informação do assassinato de Giovanni Alcalá, mas com o passar dos minutos, Tony, informações foram chegando, as equipes da Polícia Militar que trabalhavam durante essa ação, durante essa ocorrência aqui na cidade de Paranaguá, começaram a suspeitar de que o atirador ainda estivesse dentro da casa. E de fato, viu, Tony, Rafael Kubiak foi encontrado no forro, ele que acessou o forro ali por um dos banheiros da residência. Mas sobre isso, Tony, a gente vai conversar amanhã aqui no Voz do Litoral, isso porque também tem reportagem completa, reportagem especial falando sobre o Rafael Kubiak. Uma pessoa até então, Tony, pouco explorada em toda essa situação. Muito se fala na relação entre Giovanni Alcalá e o Felipe Alcalá, pai e filho, respectivamente, mas pouco se falou em quem seria Rafael Kubiak. Nós fizemos uma entrevista, eu conversei com o advogado de defesa de Rafael Kubiak e ele detalha, fala passo a passo deste crime, motivação também e toda essa questão. Por que Rafael teria se escondido dentro da casa após atirar contra Giovanni Alcalá? Então amanhã a gente conversa mais sobre isso e, é claro, detalhes também acerca desse julgamento que acontece e começa amanhã de manhã aqui na cidade de Paranaguá. Tony. Tá certo, tá combinado, então a qualquer momento se volta com outras informações. Bom trabalho para você e para o Bruno, tá legal? Vamos lá,